A qualidade do arroz, que é a principal matéria-prima do saquê japonês, sofre grande variação conforme o clima, solo e técnica dos produtores. Não é necessário dizer que, para produzir o melhor saquê, é necessário ter um arroz que possua excelente potencial como matéria-prima. No entanto, se ao mesmo tempo não tiver a técnica de produção do saquê que consiga extrair ao máximo o potencial do arroz, não será o melhor saquê. このように粘りですよね。普通のようにサラサラしてません。粘質性の土壌、粘土分を含んだ土、そういうことでしょうね。De um modo geral, um arroz bom para saquê é um arroz que possui núcleo de formato grande e firme. No entanto, a importância do arroz matéria-prima não está baseada somente neste fato. Produção de saquê é um trabalho colaborativo junto com os agricultores que conhecem tudo a respeito da produção de saquê. Acho que os produtores de arroz matéria-prima e nós devemos sempre estar ligados com o mesmo desejo de querer produzir o melhor saquê. 嫁に出した娘はまた帰ってきたような感じで、やはり自分で作った米で作ったお酒を飲むというのは非常に意義があって楽しみで嬉しいです。 Este arroz é entregado ao Kuraji Uonuma. O nível de polimento do arroz matéria-prima, utilizado em saquê especial Daiginjo, é de 35%. 今年の米は非常に心配されたわけですけれども、私どもに届いたこの玄米をご覧ください。本当にきちんとした形状をしております。そして、こちらの白米なんですね。心拍が必要以上に大きくなりすぎると非常に精米によって、砕けるんですね。もう砕けたお米っていうのはもう使い道がないというふうにまで言われるわけなんですよね。今年の精米は非常にきれいに、そして、均一に精米がなされております。 Inicia-se o preparo do saquê especial Daiginjo da Hakai-san deste ano. O primeiro processo é a lavagem de arroz para preparar o motokoji. ポイントは何なんですか？玄米のポイントは。 まあ今日研いでみてその年のお米の感じというかをつかむことと、あと安定した浸積具合というか、安定した吸水具合出してちゃんと次の麹に渡せられるようにすることを気をつけてやってます。ああ、緊張しますよね。どうしてもね、入るまで嫌だけど入ってしまえばもうね熱中するしかないんで、まあ、かんぴょう会用っていうとまあそれはその成績になるんですけど、うちのその若い人たちはどれだけ技術をどうねみんなが覚えるかっていう部分ですよね。だからみんな全員参加ですね。はい、5秒前、3、2、1。 おい。O objetivo da lavagem do arroz é fazer com que absorva a quantidade ideal de água ao mesmo tempo em que lava seu arroz. Este processo é o primeiro processo de produção do saquê e, ao mesmo tempo, é o processo mais importante. Para gerar a levedura ideal para a qualidade do saquê que visamos, é necessário ajustar dentro de 1% a precisão de água absorvida pelo arroz. Este método é conhecido como absorção limitada de água. Para atingir esta precisão, o trabalho é controlado na grandeza de segundos. 2.5 を切らないようにしてくれよ。麹だから室で調整ができるからさ。はい。2.7 で一応考えてます。 おい。なんかあんまり膨らまないってだな。
ぱ割れは少ない。Este arroz é cozido. Aqui também o importante é a quantidade de água absorvida pelo arroz cozido. ポイントは一番蒸しのその部分がきちっとできれば、吸水されたものが完全にアルファ化されて、室並びにこう各部署に運ばれるという部分で、ここが出発点なのでここが一番大事ということになってます。3.8。おお、いいわ。 O arroz cozido é logo aberto em frente à sala de levedura e o calor bruto é removido do arroz antes de colocá-lo para dentro da sala. Na sala de levedura, ajusta-se a quantidade da água em cima da plataforma até que se atinja o teor ideal de água antes de semear os fungos, para que então possa cultivar a levedura ideal para a qualidade desejada do saquê. O arroz cozido, utilizado para a levedura, possui relativamente alto teor de água e é macio. Ao remover a umidade superficial desta água cozida, consegue-se o acabamento desejado no estado duro por fora e macio por dentro. 水分とその温度の調整っていう部分非常に難しくて、ある程度のところまで乾いてしまうとそれ以上発酵ができないっていう部分もありますので、その辺のバランスが非常に難しいところです。で、出来上がった麹については代木になるとある程度の香り味っていう部分で、それに見合った麹を作りたいというようなことで今やっているところです。 Assim que o arroz cozido atingir o estado duro por fora e macio por dentro, semeia-se os fungos. A produção de levedura é o processo que possui maior impacto sobre a qualidade do saquê. Dentre todos os processos, é o mais difícil. Para que consiga o acabamento de levedura desejado, realizam-se vários processos de alta precisão, desde o processo de entrega do arroz cozido até a conclusão da levedura. Aproximadamente 24 horas após semear o fungo, a levedura é transferida para uma pequena caixa de madeira chamada de kojibuta, e o processo é continuado. Este processo é chamado de nakashigoto. Tem formato de cratera redonda para conseguir o equilíbrio entre o teor de água e a temperatura, e ajudar no desenvolvimento dos fungos. Levedura na fase de nakashigoto. Fungos começam a espalhar em forma de ilhas sobre a superfície do arroz. Após algumas horas do nakashigoto, inicia-se o tomeshigoto. Neste processo, leva-se ao formato que permite mais ajuste do teor de água e produz-se um formato que acelera o acúmulo de enzima, observando o crescimento dos fungos. Todos estes processos são realizados ajustando-se rigorosamente ao crescimento dos fungos. Levedura durante o tomeshigoto. O crescimento do fungo fica visível. この温度管理ですね、温度と湿度の管理、水分の管理っていう部分で、ある程度の温度のところまで来なければ仕事をしちゃいけないっていう部分の管理を覚えていくことですね。中途半端なところで時間がないからじゃあ今やってしまうということをすると、その後が非常に時間がかかってしまって、で時間がかかるということは乾いてしまって自分たちの思う麹ができないと。どんな味がするものなんですか、今食べてみて。いやいや、まだまだ甘みは出てこない。甘みが出るものなんですか。いや、最後はやっぱり栗かっていうか、ほのかに甘いで麹の時はね。A levedura está pronta.
A melhor levedura que nós buscamos possui os micélios estendidos para o centro do grão de arroz e ainda possui ilhas de micélios sobre a superfície. Para produzir o melhor saquê, exige-se que os estados de todas as leveduras utilizadas em todos os processos estejam neste formato. そうだね、蒸し米が非常にやっぱりよく出来上がったというか、いわゆる割れが少ないというお話を知ったじゃないですか。だから今まであまり体験したことのないようないい素晴らしい蒸し米であったんで、まあこれからこう酒母に使っていってもこう期待ができるんじゃないかなと。Essa é a preparação de moto. Moto também é conhecido como shubo, e é o item que se torna raiz do saquê, que será produzido desta etapa em diante. É o processo para criar levedura forte, mais adequada para o hon shikomi. O arroz cozido, colocado no líquido, mistura de água e levedura. Absorve a água e solidifica em algumas horas. O processo de esmagar perseverantemente este arroz solidificado chama-se mototsuki. No caso da Hakkai fermentações, este processo, também conhecido como aragai, é realizado em grupo de 3 pessoas durante 30 minutos contínuos, sem descanso. 通常はこの作業は、一般的な作りだと、この蒸し米を潰さないように柔らかくしていくんですけど、我が八海醸造のこの荒貝元月と呼んでるんですけども、作りに関しましてはもうあえてこのふ菓子を潰すようについていくと、それで元月と呼んでるんですけども、そうすることによってあえて酵母に厳しい環境を与えることで、力強い酵母を育てていくという方針で、この後また夜2番街3番街とあるんですけども、そこでも元月といってつく作業を続けて10日を進めています。 Leva em torno de 2 semanas até que o moto fique pronto e durante este período realiza-se o controle contínuo da temperatura. De modo geral, o saquê japonês possui 3 etapas de preparação até a sua conclusão. A primeira etapa é chamada de soe shikomi. Este processo tem como principal objetivo o cultivo das leveduras, e para isso o arroz cozido é relativamente macio e solúvel. Além disso, o soe shikomi do saquê especial Daiginjo utiliza um tanque pequeno com 650 litros de volume. O morumi, logo após o soe komi, ainda contém pouca levedura. Portanto, é necessário que se realize a fermentação sob um extremo controle de higiene para evitar a contaminação das bactérias. Para isso, utiliza-se propositalmente um tanque pequeno para a preparação. Este tanque é chamado de eda-oke. É o cura exclusivo para a preparação do saquê Daiginjo. O tanque utiliza de uma vez só 700 kg de arroz cozido, ou seja, é para preparo de 700 kg. O nakashikomi e tomeshikomi são realizados aqui. A levedura para tomeshikomi está pronta. 俺が見ても分からんとは言いながら 種の種類も違うんです。元とかそれとかね。中と留めは同じです。ただそういうふうに決まってるっていうんじゃなくて、それは杜氏さんが決める。まあ作り手が決める。どの種が俺の自分の作りに合ってるとか、麹に合ってるというよりももろみとかそういった後半の部分だよね。Existem 3 etapas para o preparo do saquê, conhecidos como soe, naka e tome. O tempo de cozimento dos arrozes que são utilizados para as etapas são iguais. Porém, o tempo de preparo difere de um para o outro. 蒸し米のさらしの具合を加減しているんですね。さらしというのは仕込んでからの消化性の微調整というか、それを行っているわけなんですよ。ですのでソイの場合は同化をしやすいような状態で時間も短く、そして蒸し米の吸水具合も当然柔らかくしているわけなんですよね。中留めっていうあたりはきちんとからしを取って
そしてその消化時計を調整することによってそのきれいな酒にも希望という、これはまあ新潟のその吟醸作り、特に大吟醸作りの欠かせない工程の一つですよね。O preparo termina com o tomeshikomi. Daqui em diante, o morome continuará a fermentação múltipla e paralela em torno de 40 dias. O morome ficará pronto. O mais importante no processo de morome é o controle de temperatura. A temperatura do morome é definida com o equilíbrio do calor da levedura gerada durante a fermentação alcoólica da levedura e a temperatura do ambiente externo. Como é exigido um controle de temperatura ideal que atinja a qualidade desejada, o controle de temperatura do morome é realizado sob a checagem contínua da variação dos seus componentes. Para isso, realiza-se diariamente a análise da composição do morome. Mesmo uma pequena variação na temperatura do morome resulta em uma grande variação no resultado da análise. Vários dados das composições que formam o sake japonês são coletadas todos os dias e a sucinta variação do morome é gravada. Este é o dado histórico de produção do morome no tanque número 1 do sake especial Daiginjo. A alterar a quantidade de água conforme o conteúdo do preparo. Este é o dado histórico médio de produção do sake Hakkaisan Honjouzo. A temperatura máxima é de 12,5 graus. O período de morome é de 28 dias. ここには普通酒と本醸造のデータも毎日来ます。それらとこのお酒を比べると品温の多少の高低差はありますが、グラフの形は非常によく似ております。というのも普通酒や本醸造というのはこのお酒を基本として管理されているからだと思います。あえて言えばこのお酒は香りの高さも重要になってきますので、普通酒や本醸造とは少し違う酵母を使用しております。ですのでそういったことから、発酵をやや低温で進めているということも挙げられます。最高の酒造りの技術を駆使して作ると。でそれが、従業員が全員参加でそういう最高の酒を作る技術の作り方にタッチすることで、その蔵人の全員がそういう酒の作り方の神髄っていうか技術っていうかね、それを覚えることができるわけですよ。でうちの場合はそういう大吟醸という酒を作る時だけにこれを応用させるということではなくて、例えばこの一番馴染みが深くてこの大量に消費されている一番必要とされているのがやっぱ普通酒なんですよね。普通酒本醸造の製法の中にもその最高の酒を作るという技術、これを応用した作りをやってますね。